Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui, esperando o pessoal chegar. Hoje é uma live um pouco diferente, eu falei um pouquinho dela nos meus stories aí. A gente vai ter uma aula de teologia. Estou dando um tempinho aí para os alunos entrarem. A gente marcou às 10 horas. Já chegou o Andrew. Seja bem-vindo, Andrew. Boa noite. Graça e paz. Nós temos aí 16 alunos. Espero que todos possam entrar. O pessoal já deve estar chegando. O Vinícius chegou também. Pessoal que entrou, me diz como é que está o meu som. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa. O Lucas entrou. O Vinícius falou que o som está legal. Beleza, vamos dar mais um tempinho. Vão me ajudando. O Daniel entrou também. Boa noite, seja bem-vindo. Que bom que tá bom, Vinícius. Essa semana, até por vocês também, fiz um upgrade aqui na internet, porque a minha internet estava bem ruim. Não era de fibra ainda, era banda larga. Acho que agora as lives, as coisas vão rodar um pouco melhor. Que bom, Andrew, que bom que tá rodando bem. Me ajudem, por favor, aí já mandando um aviãozinho a live pro pessoal, pra gente tentar alcançar aí mais pessoas. Tô dando mais um tempinho também pro pessoal que ainda não entrou. Mas eu não vou dar muito tempo não, senão a gente não consegue trabalhar o assunto que a gente tem proposto para hoje. O Matheus já entrou, Larissa entrou. Glória a Deus. Glória a Deus que o pessoal está entrando aí. Vamos esperar mais 2 minutinhos, a gente vai conversando aqui. Pessoal que já entrou, que está participando aí do grupo do projeto, conseguiram ler a apostila que eu mandei? Conseguiram dar uma olhada lá nos textos que eu mandei do A.W. Pink, A Solidão de Deus, e o outro, o título é... a cabeça que está ruim. Um é A Solidão de Deus e o outro é A Divindade de Deus, do A.W. Pink. Conseguiram ler a apostila e ler os textos? O que vocês acharam? A galera tá usando aí a ferramenta do aviãozinho. Que bom que você conseguiu ler, Daniel. Que bom que você gostou. Bom, a gente vai começar, e caso tenha alguém aí que não faz parte do grupo, só para você entender o que está acontecendo, né? A gente começou um projeto, na verdade Deus aí me tocou para começar um projeto que é ter um grupo para a gente estudar teologia toda semana juntos e de maneira gratuita, né? A gente está no momento aí de pandemia, então a gente tem aí mais tempo disponível e a gente está tentando alternativas aí para crescer estando em casa. Algumas pessoas estão dizendo para mim que conseguiram ler os textos, mas conseguiram ler a apostila, mas não leram os textos. Vou pedir a vocês que depois deem uma lida lá nos textos. Esse autor, o A.W. Pink, ele tem um livro ótimo que vai ser uma das bases aí para o nosso estudo, que é Os Atributos de Deus. Esses textos que eu sugeri para vocês, eles são parte aí desse livro. Então vai enriquecer bastante aquilo que a gente está trabalhando. Mas a gente está com essa proposta aí de ter uma aula de teologia através do Instagram. Qual é a proposta? A gente vai ter mais ou menos aí 30, 35 minutos onde eu vou explicar uma apostila que os alunos já receberam previamente, e no tempo seguinte vocês vão poder fazer perguntas. Eu até gostaria muito que essa noite a gente tivesse
um corajoso aí dos que estão no grupo comigo. O nosso professor auxiliar Matheus, ele precisou não estar na aula hoje porque ele precisa cuidar da filha dele, que é uma neném linda de 6 meses. E aí eu estou sem professor auxiliar para acompanhar as perguntas de vocês. Se alguém puder me ajudar aí anotando as perguntas, ou me lembrando das perguntas pelo menos na parte final, vai me ajudar bastante com isso. Se tiver alguém bem corajoso, eu posso até colocar a pessoa na live para ela fazer as perguntas para mim. Mas se alguém puder só anotar, porque aqui os comentários vão subindo, e aí pode ter uma hora que eu me perca um pouco naquilo que vocês estão perguntando. Eu vou me esforçar para, ao máximo aqui, conseguir acompanhar aquilo que vocês estão falando. Já tem bastante gente que não entrou, mas enfim, vamos seguir. Quem chegar depois vai chegando. Bom, a proposta dessa primeira aula é a gente conversar primeiro sobre o que é teologia, que eu acho que é importante a gente ter uma base do que é a teologia, e depois a gente vai conversar um pouco sobre o ser e os atributos de Deus. O que é importante a gente entender? Que a teologia é algo bom e é algo que ajuda a gente a compreender o propósito da teologia, é compreender a revelação de Deus, é compreender aquilo que Deus revelou para a gente por meio da Escritura. Eu tenho conversado com muita gente, inclusive alguns de vocês levantaram perguntas desse tipo, me falando assim, pastor, professor, por que a gente ouve falar que a pessoa é crente, mas ela entra no seminário e ela desvia? Ou por que a gente às vezes ouve falar que alguém começa a estudar teologia e aí por algum motivo essa pessoa esfria na fé, ela se torna racional demais? E eu acho que é importante a gente entender o que é a teologia em si, para a gente corrigir aí alguns preconceitos e alguns estigmas que a teologia tem. Um ponto importante, até para as pessoas que gostam aí do lado de espiritualizar um pouco as coisas, e a gente é crente, então a gente é espiritual, é que a teologia não se propõe a estudar Deus. E essa é uma definição muito importante que a gente tem que fazer. Por que a teologia não se propõe a estudar Deus? Porque Deus não cabe num tubo de ensaio, né? Parece meio esquisito falar isso, mas é a verdade. Deus ele não pode ser examinado, né? Quando a gente fala que vai estudar algo, imagina que eu vou pegar, não sei, um galho de uma árvore, eu vou pegar um pedaço de pele de um animal, eu vou colocar aquilo lá num laboratório, e aí eu vou ter lá instrumentos para examinar, para estudar, né? Eu vou fazer testes com aquilo. Agora, como é que eu faço isso em relação a Deus? Né? Então, é importante a gente pensar que a teologia não se propõe a estudar Deus em si. Por quê? Porque Deus em si não pode ser estudado, principalmente por uma mente finita e limitada como a nossa. Se Deus pudesse ser estudado, a gente teria que dizer então que Deus poderia ser julgado e analisado pela sua criatura. Uma ilustração legal para a gente pensar é o seguinte: imagina um relógio, ele tentando entender, né, a mente do relojoeiro. Então não tem como. O relógio não tem. Um objeto, aquilo que foi criado, não tem como compreender. Quando eu falo em compreender, eu falo em analisar, eu falo em estudar, eu falo em conhecer no íntimo. Então a proposta da teologia não é estudar a Deus. Então qual que é a proposta da teologia? É estudar a revelação de Deus. A gente tem um Deus, e eu coloquei essa palavrinha na apostila, que ele é incompreensível, mas cognoscível. O que significa isso? Eu não consigo compreender a Deus, porque Deus está muito além da minha compreensão. Deus está muito além do limite das minhas faculdades mentais. Mas Deus, por sua livre e soberana vontade, ele escolheu se revelar a nós através da Escritura e também da obra da criação. Eu acho que até o Vinícius pontuou isso numa mensagem que ele mandou no grupo pra gente. Deus ele se propôs soberanamente a se revelar. Como é que Deus se revela? A Bíblia vai apontar para uma dupla revelação. Uma parte a gente chama de revelação geral. O que é a revelação geral de Deus? Deus se revela por meio de toda a obra criada. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e as obras do firmamento
apontam para o seu nome. O salmista diz isso, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, toda a criação de Deus revela a Deus como Criador. E isso a gente vai falar tanto da criação, no sentido da natureza, daquilo que Deus criou, como também do próprio homem, né? O homem em si é talvez a maior revelação de Deus depois da palavra. Por quê? Porque o homem, a gente pode dizer assim, ele é o ápice da criação de Deus. Por quê? Porque somente ao homem Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, se eu posso ver Deus na natureza, se eu posso ver Deus nos animais, eu posso ver Deus muito mais nos homens, né? Eu li uma frase um tempo atrás que me chamou a atenção. A gente pode ver muito mais de Deus num ponto de ônibus lotado do que na maior das paisagens e na mais linda das 7 maravilhas do mundo. Por quê? Porque o ápice da revelação geral de Deus é o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E além da revelação geral, eu não vou entrar muito no pormenor de explicar, mas só para vocês terem uma base, a gente tem a revelação especial. O que é a revelação especial? É a revelação escrita de Deus. Deus se revelou por intermédio da sua palavra. Então a Bíblia que você tem na mão, os 66 livros que compõem o cânon do Antigo e do Novo Testamento, são o registro da revelação de Deus. E é, na verdade, um registro que aponta para a salvação e para especificamente a obra de Cristo. A revelação geral é que carrega em si condição de ser usada para a salvação. E aí entra no outro ponto, né, de que a revelação geral ela é suficiente para a condenação e não para a salvação, e só a revelação especial é capaz, né, de ser usada para a salvação. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, não. Então é interessante a gente entender que a gente vai se dedicar a estudar Deus de alguma maneira, não como Deus sendo o alvo do nosso estudo, mas como Deus sendo o objetivo. O que a gente pretende alcançar enquanto teologia? A gente pretende conhecer a Deus à medida daquilo que Ele se revelou para a gente. Então Deus não é o meu objeto de estudo, mas é o alvo. O alvo em que sentido? O alvo em que eu vou ter humildade para conhecer a Deus naquilo que Ele mesmo propôs se revelar. Isso significa que Deus é cognoscível. Ele decidiu se revelar. Ah, pastor, como é que eu sei que Deus decidiu se revelar? Ele, além de se revelar, ele impeliu os homens para registrarem a sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente tem acesso a Deus, vamos dizer assim, por meio da sua revelação. É importante a gente entender o seguinte: enquanto teologia, a gente entende que a gente tem um conhecimento de Deus limitado, porém verdadeiro. Por que a gente tem o conhecimento de Deus limitado? Porque a nossa mentalidade é limitada e Deus não se revelou em toda a plenitude do seu ser. Por quê, gente? Porque a gente nunca conseguiria compreender, né? A terra não comportaria tamanha glória. Então Deus revelou naquilo que é importante para nós. Ele se revelou no que diz respeito à salvação e revelou um pouco do seu ser. E é isso que nos cabe compreender. Faz parte de uma ideia de uma teologia humilde a gente saber que a gente não vai ter todo o conhecimento sobre Deus. Por quê? Porque Deus não cabe na nossa mente. Mas, apesar do nosso conhecimento ser limitado, ele é verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem uma fonte de conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é uma fonte confiável. Porque apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia diz que esses homens foram impelidos, motivados, guiados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então você pode ter certeza que enquanto você faz teologia, ou seja, enquanto você se dedica a conhecer a Deus por intermédio da revelação, você pode sim, e é o que a teologia se propõe, obter conhecimento verdadeiro sobre Deus. É legal pensar então que, mesmo que algumas pessoas tenham alguns preconceitos com relação à teologia, todo cristão que se propõe a ler a Bíblia, ele já está fazendo teologia. Por quê? A teologia em si não é algo dado por Deus. Deus nos deu a palavra. Mas à medida que eu estudo a palavra e eu tiro alguma conclusão ou aplicação dela, eu já estou construindo uma
teologia. Por quê? Porque eu já estou construindo um estudo a partir da revelação de Deus. Então, até as pessoas que criticam a teologia, elas fazem teologia. Talvez não conheçam as ferramentas, talvez não tenham se dedicado ainda a estudar, mas elas fazem sim teologia. O R.C. Sproul, ele tem um livro que ele diz isso, né? O título do livro é Somos Todos Teólogos. Então, todo cristão, ele é um teólogo. Por quê? Porque ele se dedica a conhecer a Escritura, a interpretar a Escritura e também a aplicar a Escritura. É interessante também a gente entender que, embora a gente possa definir a teologia como ciência, no que diz respeito ao quê? A gente tem um objeto de estudo, que é a revelação, e a gente tem um método de estudo, e aí a gente vai ter várias ferramentas, a gente vai estudar um pouco sobre teologia sistemática nesse, não sei se eu posso chamar de curso, mas nesse curso que a gente está fazendo, mas a gente tem diversas ferramentas. Por exemplo, a gente usa a hermenêutica, a exegese, a gente tem teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, a gente tem uma série de ferramentas, o próprio estudo das línguas originais. Então, por que eu posso compreender teologia como ciência? Porque eu tenho um objeto de estudo e eu tenho ferramentas, eu tenho métodos para estudar esse objeto. Mas a teologia enquanto ciência, ela está acima de todas as outras ciências e ela tem uma questão que a diferencia das demais. Ela, enquanto ciência, é uma ciência, vamos dizer assim, espiritual. Porque diferente das outras ciências, onde a priori, né, a princípio, a gente depende apenas aí do intelecto, ou dos estudos, ou das fontes, a Bíblia é um livro espiritual que precisa ser compreendido espiritualmente. Quando eu estudo a Bíblia, eu preciso entender que eu preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus para compreender a verdade revelada. A gente chama isso de iluminação. Até coloco aí para você, talvez, pesquisar, vai enriquecer você. A gente, quando fala de compreensão da Escritura, a gente fala principalmente aí de alguns elementos. Um deles é revelação, na verdade são três, né? Inspiração, revelação e iluminação. O que a gente quer dizer com inspiração? Inspiração é um ato de Deus que colocou no coração dos homens, dos escritores bíblicos, a sua verdade a fim de ser revelada. Deus inspirou, Deus deu a eles a palavra. O que é a revelação? A revelação é quando eu sou alcançado por essa palavra que foi registrada e Deus ele se revela a mim. É o ato da conversão. O Espírito Santo de Deus toca em mim para que aquela palavra ela faça sentido, para que eu compreenda que aquela palavra tem a ver comigo. É claro que quem não compreende ou quem não leva em conta não tem a ver com o problema na Bíblia. Na verdade, o problema está no homem. O homem está corrompido aí pelo pecado, o homem está distante de Deus, então ele só consegue compreender a revelação de Deus com o auxílio de Deus. E o último ponto interessante a respeito da gente estudar a questão da Bíblia em si é a iluminação. Deus ele não inspira mais. É até um conceito teológico que a gente usa muito errado. Ah, Deus me inspirou a fazer tal tipo de coisa. Ou Deus me inspirou em uma palavra. Não, Deus não inspira mais. A inspiração cessou. Por quê? Porque a inspiração tem a ver com Deus nos revelar a sua vontade, a sua doutrina, aquilo que é moral de Deus, aquilo que é direção de Deus. Se eu acreditar que a inspiração continua, eu crio um grave problema. Eu posso dizer então que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode inserir aí um livro na Bíblia. Mas isso aí já é um aspecto para a gente estudar em bibliologia, já é uma outra disciplina da teologia. Mas o que Deus nos dá hoje? Deus nos dá, mediante o Espírito Santo, a iluminação. Iluminação é quando eu me dedico a ler a Bíblia e o Espírito Santo ele me conduz e traz luz ao texto para que eu entenda. E nesse ponto, o Espírito Santo de Deus está disposto a nos iluminar e todos nós somos então um pouco, vamos dizer assim, teólogos, porque a gente faz teologia todas as vezes que a gente se dedica aí a ler a Bíblia. Então, mais do que só falar assim, teologia, teo é Deus, logia é ensino, então estudo de Deus. Não, a teologia se propõe a estudar a revelação de Deus. Deus, à medida daquilo que ele se revelou. Deus não é o nosso objeto de estudo, ele é o alvo do nosso estudo. A teologia ela tem como alvo ser mais cordata com Deus, estar mais de acordo com Deus, estar mais próxima do Senhor. Então, Deus não é o nosso objeto, mas é, de alguma maneira, o nosso objetivo.
Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele mesmo quis se revelar a nós. Eu já falei um pouco, né? O nosso conhecimento de Deus, ele é limitado, porém verdadeiro, desde que ele venha por meio da Escritura. Uma coisa que tem que ficar clara: a gente não pode achar que tudo revela a Deus, então se tudo revela a Deus eu não preciso da Bíblia, eu posso olhar para o céu e achar que Deus é assim, ou eu posso olhar para um animal e achar, eu estou vendo Deus lá com Deus, eu estou vendo lá o leão com o seu filhote, então Deus é assim. Não, gente, a fonte primária e primordial de conhecimento de Deus é a sua revelação. Tá ok nesse ponto? Podem aí mandando as suas perguntas, ajudem aí compartilhando a live pelo aviãozinho e quero ver bastante pergunta, vamos participar. Como que isso é importante? Olha o que Pedro vai dizer, 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus é Escritura revelada, é verdade de Deus para nós. E esse então é o objeto do nosso estudo. A teologia se propõe a estudar a revelação de Deus. É importante a gente entender isso também, para a gente não mistificar a própria teologia, achando que alguma teologia é inspirada. Quando uma das alunas me perguntou sobre por que muita gente se desvia quando entra num seminário estudar teologia, a gente às vezes comete alguns equívocos de pensar que a minha teologia é inspirada, a minha teologia é infalível, a minha teologia é melhor do que todas as outras. E isso é um engano. Quem é inspirado é a Bíblia Sagrada. A teologia, como eu coloquei no texto, para quem está aí com o texto, não tem problema, Larissa, você pode assistir depois. A live vai ficar disponível aí, eu vou compartilhar no story, tá? Pode ficar tranquila. Como eu compartilhei no texto que o Dr. Heber Campos diz, ele diz o seguinte: a teologia é produto final da obra dos teólogos ou da igreja na sua capacidade de ensino. A teologia não é algo que recebemos de Deus. A gente recebe de Deus a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus no nosso coração e a iluminação para compreender a Escritura. De Deus recebemos a revelação. Contudo, para que conheçamos corretamente a sua revelação, precisamos da sua graça iluminadora para fazer teologia. Então a teologia em si, ela tem um ótimo propósito e ela vai nos ajudar a nos aproximar de Deus, a conhecer a Deus melhor e a viver de uma maneira que agrada a Deus, desde que ela seja uma teologia fundamentada nas Escrituras. A gente está vivendo um momento, e aí me perdoa se você não vai concordar, mas onde as pessoas e algumas igrejas estão tirando teologia de qualquer lugar. Hoje você tem a teologia feminista, hoje você tem teologia afro, hoje você tem teologia da libertação, da prosperidade. As pessoas estão inventando sistemas teológicos e fazendo recortes da Bíblia para tentar construir uma pseudo-teologia. E isso é um erro. A base da nossa teologia tem que ser a Bíblia. E a nossa teologia, ela precisa ser constantemente examinada. Eu preciso examinar se aquilo que eu tenho como doutrina está de acordo com a Bíblia Sagrada. Por isso, pensa comigo o seguinte: sempre que você vê um erro em relação à teologia, entenda que o erro não está na teologia em si, como ciência, e nem está no objeto de estudo da teologia, que é a Bíblia Sagrada. O erro sempre está no homem. As teologias mal construídas, ou teologias heréticas, mais para frente eu posso explicar a definição do que é heresia, elas têm como centro o homem. É o erro do homem que está evidenciado numa construção teológica equivocada. O problema não está nem na teologia, nem no objeto de estudo da teologia. Qual que é a minha proposta enquanto teologia para a gente conversar aí nessas semanas, que eu não sei quantas semanas vão ser, mas esse primeiro grupo aí deve durar pelo menos umas 4 semanas, e aí vai depender também da interação de vocês, vai depender de mais pessoas participarem, porque isso vai motivando a gente a produzir mais, é a gente buscar uma ortodoxia humilde. Eu vou enviar para vocês, o pessoal que está no grupo comigo, um texto sobre ortodoxia humilde, que chama, um trecho de um livro do Kelly Kepke, que é Cabe Mais Fundo.
E vou mandar também um outro texto, que são alguns conselhos aí para jovens teólogos ou jovens seminaristas. O que é uma ortodoxia humilde? Quando você ouvir falar ortodoxia, entenda o seguinte: ortodoxia é uma doutrina correta. Então a gente deve buscar sermos ortodoxos, termos a Bíblia como a nossa base. Então a gente deve ter uma teologia correta. Mas por que ortodoxia humilde? Porque não adianta eu ter a verdade correta sem ter a prática correta e sem ter humildade em relação ao alvo da minha teologia, o alvo no sentido de ser o objetivo, que é Deus, e também em ter humildade em relação às pessoas. Muitas pessoas têm aí, vou usar uma expressão moderna, né? Ranço da teologia, tem medo da teologia, tem raiva da teologia, não por conta da teologia em si, mas porque algumas pessoas, à medida que vão conhecendo algo sobre Deus, ou vão tendo alguma base doutrinária, ou vão tendo alguma base teológica, e na maioria das vezes as pessoas têm pouca base, mas já acham muito detentoras do saber, elas começam a atacar e a criticar os demais. Então a gente tem que ter esse cuidado. A nossa ortodoxia, ela tem que ser humilde. Humilde porque ela se rende em relação ao autor da revelação, que é Deus, e humilde porque ela busca a glória de Deus primeiro, e ela busca também servir às pessoas. Então a gente busca, enquanto teologia, uma ortodoxia humilde. Muitos cristãos estão indiferentes para a teologia por conta de que alguns teólogos ou supostos teólogos têm representado mal a ideia do que é teologia, ou a ideia do que a teologia se propõe. Beleza? Então isso é importante para a gente compreender, para a gente ver que a teologia não é o problema. Pelo contrário, a teologia em si, auxiliada pelo Espírito Santo, é claro, é a solução para a gente ter uma igreja poderosa em Deus, uma igreja cheia da unção de Deus e uma igreja que cumpre a missão de Deus. Não tem como a gente achar que vai fazer a vontade de Deus se a gente não buscar conhecer essa vontade por meio da revelação. E a teologia tem essa proposta, né? Se aproximar de Deus por meio da sua revelação. Bom, fazendo essa introdução aí sobre o que é a teologia, e eu mais uma vez digo, né? Está aberto aí para você colocar a sua pergunta. Eu já tenho algumas perguntas que foram mandadas lá no grupo. O que é interessante a gente começar a pensar sobre a natureza e o ser de Deus? Existe uma disciplina na teologia que se chama teontologia, né? Até o começo desse grupo se deu perguntando aí se vocês já tinham ouvido falar sobre teontologia, sobre quem gostaria de ter uma aula de teologia gratuita toda semana. A teontologia, ela se propõe a estudar o ser de Deus, mas eu reforço a minha ressalva. Ela não se propõe a estudar o ser de Deus no sentido de colocar Deus num tubo de ensaio, num laboratório, e examinar o ser de Deus propriamente dito. Ela se propõe a estudar aquilo que Deus revelou do seu ser por meio da Escritura Sagrada. Ok? Então a teontologia se propõe a estudar o que Deus revelou sobre si. Bom, a gente já viu isso, né? É impossível a criatura compreender o Criador. Isso é importante a gente ter claro. Então a teologia não se propõe a explicar a natureza de Deus. Por quê? Porque Deus está muito além da nossa capacidade. Mas como Deus se revelou por meio da Bíblia, a gente pode então, a partir da revelação de Deus, conhecer alguns aspectos da sua natureza. E você vai ver que à medida que a gente vai estudando os aspectos de Deus, você vai conseguir compreender o propósito de muita coisa que está na Bíblia, que algumas pessoas questionam. Recentemente eu vi muito questionamento aí sobre a questão dos mandamentos, sobre a lei de Deus. Só que os 10 mandamentos especificamente revelam muito do caráter de Deus. O primeiro aspecto que eu quero tratar com você é sobre a natureza e o ser de Deus. Primeiro, Deus é incomparável. Não existe outro ser que se compare a Deus. Até o texto que eu coloquei lá do R.W. Pink, quando ele usa a expressão a solidão de Deus, a gente às vezes entende solidão como se fosse algo ruim, ou como se solidão fosse um problema. Na perspectiva humana porque o homem ele não foi criado para viver sozinho. Agora, eu preciso entender que Deus ele é completo e suficiente em si mesmo. E isso diferencia Deus de toda a criação. Por isso Deus é incomparável. Eu preciso entender que
a Bíblia toda está alicerçada em alguns pressupostos. O primeiro deles é Deus existe. Eu vou falar mais disso no final, porque o Vinícius levantou algumas perguntas sobre qual argumento que eu posso usar para explicar a existência de Deus. O básico é Deus existe porque a Bíblia diz que ele existe. Na verdade, a Bíblia nem procura provar a existência de Deus, ela já parte do ponto. Gênesis 1:1. No princípio, quando que foi? A gente não sabe. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Salmo 90, verso 2 também, vou abrir aqui para você, até tinha que ter deixado isso já esquematizado, mas Salmo 90, verso 2 também vai falar da eternidade de Deus, né? Diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus, ele é incomparável, ele existe e ele é eterno. Isso fica claro porque não há na Bíblia preocupação de explicar a existência de Deus. A Bíblia já começa a partir desse pressuposto, né? Deus existe. Qual outro pressuposto que a Bíblia defende sobre Deus ser incomparável? Uma coisa está ligada à outra. Só existe um único Deus. E é por isso que eu não tenho como comparar Deus a nada. Por que eu posso comparar o Andrew ao Daniel? Os dois estão assistindo aqui. Porque são dois jovens de 19, 20 anos. O Andrew tem 19, o Daniel já não lembro mais quantos anos tem. Eles são do sexo masculino, eles moram, eu acho que os dois em Volta Redonda, então eles têm algumas semelhanças. Mas olha o que Isaías vai dizer, Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Em outras palavras, com quem eu vou comparar a Deus? Não tem ninguém que se compare ao Senhor. Então a gente tem que ter isso como muito claro que Deus ele é incomparável. Essa é a razão, gente, entendam isso, do segundo mandamento. Por que eu não posso fazer imagem de escultura? Por que eu não posso fazer imagem de escultura nem que está do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, como diz Êxodo 20, verso 4? Porque toda comparação que eu faço de Deus, ela é automaticamente pecaminosa. Toda representação que eu faço de Deus é automaticamente pecado e equivocada, porque eu nunca vou conseguir fazer algo que represente bem a Deus. Deus ele não pode ser representado pelos homens, né? Quem manifestou a plenitude de Deus foi Cristo, o Deus encarnado. Agora eu não posso fazer uma imagem e dizer assim, não, essa imagem aqui me lembra Deus ou se parece com Deus. Deus é incomparável. E também não tem por que fazer imagem de Deus, sendo que Deus é espírito, né? Deus não tem forma humana. Então essa é a razão do segundo mandamento. Revela o quanto Deus é incomparável. Ele é tão incomparável que ele proíbe que se faça qualquer representação de quem ele é. Avançando aí que eu estou gastando bastante tempo. Primeiro eu estou ainda me adaptando aí para conseguir dividir bem o tempo. Segundo, Deus ele é um ser espiritual. E isso causa muita confusão também, né? Apesar de ele ter se revestido de um corpo humano em Cristo, né? O Verbo se fez carne. Deus em si é um ser espiritual. João 4:24 diz que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia não fala muita coisa ou descreve muito do que é um espírito, mas ela deixa claro o que não é um espírito. E um ponto básico é, um espírito não tem carne nem osso, o espírito ele não tem forma humana. Então Deus, enquanto espírito, ele não tem uma forma humana, ele não tem um braço, um ouvido, um olho. Aí você fala assim, tá bom, professor, tá bom, pastor. Então por que a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra? Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas e seus ouvidos não estão tapados. E aí eu vou deixar uma dica de pesquisa para você. Pesquisa duas coisas. O que é antropomorfismo e o que é antropopatia? O que é antropomorfismo? Antropomorfismo é quando Deus, para se revelar, usa alguma forma humana. Como é que você saberia que Deus ele está cuidando de você, que Ele está olhando para você, se Ele não se revelasse numa forma humana, dizendo, olha, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, antropomorfismo é quando Deus usa uma forma humana na sua revelação, seja uma mão, um olho, uma boca, um ouvido.
E a antropopatia é quando Deus usa um sentimento humano. E aí, vou deixar aí para você pesquisar. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no grupo ou no direct. Então, Deus ele vai dizer muito sobre isso. Deus, enquanto Espírito, ele é, primeiro, ele tem uma característica que a gente chama de incorporalidade, ou seja, Deus não tem corpo enquanto Espírito, mas o fato dele ser Espírito não tem a ver só com ele não ter corpo. O Espírito é o que dá identidade à pessoa. O Espírito ele é a sede do pensamento, ele é a sede da razão, ele é a sede da emoção. Então Deus é um Deus pessoal. Aí parece estranho, né? Falar, poxa, Deus é um Deus pessoal. Porque a gente vê mais Deus falando sobre nós enquanto pessoas. Mas a nossa pessoalidade reflete o fato de Deus ser uma pessoa. Isso é o que significa a gente dizer que a gente foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Vocês vão entender melhor isso nas próximas aulas, quando eu vou falar sobre os atributos de Deus. Aqueles que são comunicáveis, ou seja, aqueles que Deus dividiu com a gente, partilhou com a gente, e aqueles que são incomunicáveis. Por exemplo, Deus não compartilhou com você a onipotência e a onisciência dele. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Mas Deus te fez pessoa, assim como ele é também pessoal. Beleza até aí? Então é interessante a gente entender isso. Deus, enquanto Espírito, ele é incorpóreo e ele é também pessoal. Ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem desígnios. Terceiro ponto sobre o ser de Deus. Deus é um ser autoexistente. É uma pergunta que a gente ouve, né? Quem criou Deus? Geralmente as crianças começam a fazer a fase dos porquês e vão perguntando. Mas Deus criou a terra, Deus criou o mundo. Quem criou Deus? E a resposta é: ninguém criou Deus. Deus, ele existe e sempre existiu. De eternidade em eternidade, ele é Deus. E o fato de ele ser autoexistente revela que ele é o único que é de fato criador. Já pensou nisso? Ao homem foi dada a inteligência para transformar e adaptar a matéria. Mas só Deus é de fato criador. O homem não cria nada. O homem transforma, o homem faz alguma adaptação. Mas só Deus é criador. Por quê? Porque ele é a própria vida, ele é o provedor da vida e ele é o doador da vida. João vai falar isso, João 1, verso 1 ao 4, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deus é o único, gente, que tem vida em si mesmo. Nós recebemos vida de Deus, mas o único que é fonte de vida e que é autoexistente é Deus. Ele vai dizer isso também, João 5,26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso, ele existe em si mesmo, e isso diferencia ele também de toda a criação, porque Deus não depende de nada ou de ninguém. É isso que o W. Pink vai dizer lá, no sentido do texto dele sobre a solidão de Deus. Tem gente que acha assim: nossa, Deus ele precisava de alguém para adorá-lo, Deus precisava do homem para servi-lo, Deus se sentia sozinho, então ele criou o homem. Não, gente, Deus criou o homem, tudo que existe, para a sua glória e por sua vontade. Deus é diferente do homem. O homem precisa de várias coisas para viver. Deus tem vida em si mesmo. Deus não precisa de nós, né? Até uma frase que a gente fala: somos nós é que precisamos de Deus. Isso distingue muito a criação do Criador, tá? Então, assim, eu preciso entender que um Deus criado ou dependente não pode ser Deus. E, com isso, não pode existir mais de um Deus, porque isso seria negar a própria existência de Deus. Quando a Bíblia afirma que há um só Deus, ela também está afirmando a autoexistência de Deus. 1 Coríntios 8, 5 ao 6 diz: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós só há um Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Por isso, por essa qualidade, nós queremos dizer que Deus é absoluto, Deus é suficiente em si mesmo e em nada dependente de qualquer coisa fora de si. Paulo se refere a ele como Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então Deus, ele é autoexistente, ok? Atos 17, 25. Essa é uma afirmação da sua independência e aceidade. Aceidade eu coloquei na apostila para vocês, que é o atributo divino essencial que consiste em existir por si próprio. Para a gente caminhar aí para o final, o último ponto é: Deus é um ser pessoal. Eu já abordei um pouquinho sobre isso, no fato de que Deus, ele é espírito. E o fato de ele ser espírito aponta para que ele é pessoal. Por quê? Porque um espírito é um ser racional e moral. Ser pessoa significa ser capaz de autodeterminação, né? E isso vai estar muito claro lá em Gênesis, quando Deus determinou as coisas. Ele dirigiu as coisas, ele criou e colocou ordem no mundo. Nós não estamos querendo dizer, então, que o nosso ser, enquanto pessoa, é igual de Deus. O contrário, nós é que temos de Deus um pouco das suas características. Essa é a ideia do conceito de imagem e semelhança. Não é Deus que é igual a mim, mas eu é que sou semelhante a Deus, porque Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. É claro, preciso entender que com a entrada do pecado no mundo lá em Adão, essa imagem, a semelhança, ela foi deturpada e corrompida. É por isso que eu preciso da ação de Deus, da regeneração, para voltar a refletir a essa imagem. Mas por que é importante eu entender que Deus é um ser pessoal? Porque isso pressupõe que eu posso me relacionar com Ele. A gente tem uma corrente chamada agnosticismo, que ela é muito próxima do ateísmo, mas ela diz o seguinte: não, se Deus existe, se é que Ele existe, Ele não se relaciona com a Terra. Ele criou tudo e abandonou a sua criação, Ele deixou tudo ao léu. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é uma pessoa e ele se relaciona conosco. A sua pessoalidade, ela está revelada em toda a Escritura. Bom, para a gente caminhar para a conclusão aí, para eu dar tempo para vocês fazerem as suas perguntas, eu já vi uma do Daniel, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Algumas implicações práticas. Saber quem Deus é define tudo para a gente. Define a maneira como eu me relaciono com Deus e a reverência que eu tenho que ter, a adoração que eu tenho que ter, a maneira como eu vou orar, a maneira como eu vou evangelizar e até as atitudes que eu devo ou não devo ter. Deus, ele nos amou tanto que ele se revelou a nós, ele não nos deixou perdido. A gente tem como conhecer aquilo que Deus quer que nós conheçamos dele. Eu coloquei na e ele vai, acho que deu uma travadinha aí, mas já voltou. Foi isso? Acho que deu uma pausa aqui, mas eu acho que já voltou. Eu coloquei um texto do reverendo João Alves, que ele vai dizer o seguinte, que quando Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, ele diz: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Voltou, né, gente? Que bom. Então, quando eu conheço a Deus, eu começo a entender que ele propõe um relacionamento para mim, mas ele estabelece os princípios. O texto que eu coloquei lá do W. Pink sobre a divindade de Deus, ele mostra alguns aspectos. Deus é soberano, Deus é rei, Deus é senhor, Deus controla todas as coisas, ele é o todo-poderoso. Hoje o mundo tem tentado humanizar Deus. E a nossa proposta enquanto teontologia é compreender um pouco do ser divino naquilo que ele quis se revelar para nós. Então a gente tem que se aproximar de Deus com temor, com tremor e de maneira santa, de maneira correta, de acordo com a palavra do Senhor. Ok, gente? Bom, para quem não está entendendo muito, a gente está no meio de uma aula de teologia e a galera que está acompanhando comigo aqui já tem uma apostila, então já viu bastante aí do que eu falei. Bom, eu vou abrir para vocês perguntarem e, como eu falei, eu estou com uma pequena dificuldade que o meu amigo professor Mateus teve que cuidar da filha dele, não pôde entrar na live para me ajudar. Então, se você mandou uma pergunta, por favor, me ajude aí mandando de novo. Eu vou começar respondendo a do Vinícius. Vinícius fez uma pergunta no grupo que eu achei muito interessante. Eu vou precisar de algum tempinho para responder,
mas eu acho que eu vou ajudar o Vinícius e ajudar vocês também a compreender isso melhor. Eu vou abrir aqui no WhatsApp. A pergunta do Vinícius, em resumo, foi: a gente sabe que o maior argumento a favor da existência de Deus e da credibilidade da Bíblia é a própria Bíblia, né? A maior autoridade para comprovar a existência de Deus e a autoridade da Bíblia, né, a veracidade, é o que a própria Bíblia fala a respeito dela mesma. Mas como que a gente pode mostrar logicamente e biblicamente para alguém que não crê em Deus que a existência de Deus é real? E aí, Vinícius e os demais, eu listei para vocês 6 argumentos. Depois eu vou mandar um texto para vocês para ficar mais claro quais são esses argumentos aí. Ok? O primeiro é o argumento cosmológico. Que ideia é essa? O argumento cosmológico está baseado no princípio de causa e efeito. Ou seja, cada coisa foi criada com um propósito, com uma causa. Automaticamente, se tudo tem um propósito, alguém por trás determinou esse propósito. Ou seja, para tudo que existe, tem que existir uma causa primária. Então, se tudo tem um propósito, com certeza foi uma mente inteligente, houve um ser superior que criou. Senão as coisas não teriam propósito nenhum. A gente tem o argumento teleológico, que também está muito dentro dessa ideia. A ideia de que cada coisa tem a sua razão e a sua finalidade. Por exemplo, o relógio foi criado para ver as horas. Então o ser humano ele foi criado também com um propósito. Ele foi criado para viver, para reproduzir, ele foi criado para desfrutar do que a Terra tem, para cuidar da Terra. E isso está muito dentro da gente. A gente sabe que existe um propósito, que a nossa vida não está fadada ao esmo ou está abandonada. Então o fato da gente ter um propósito revela alguém que nos determinou esse propósito. Então é interessante a gente pensar nisso. Para tudo que foi criado tem que ter alguém por trás para dar aí um propósito e dar aí um destino. A gente tem um argumento ontológico, que vai dizer o seguinte, que todos os homens têm em si o que a teologia chama de sensus divinitatis, ou seja, senso de Deus. Você pode perceber que todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem alguma ideia ou ele pensa que existe algo superior. Nem sempre ele vai chamar isso de Deus. Tem gente que vai chamar de mãe natureza, tem gente que vai acreditar em uma dezena de deuses, mas todo ser humano ele procura uma explicação numa esfera superior. E essa ideia ontológica mostra que todo ser humano ele carrega uma necessidade de encontrar um Deus ou de encontrar alguém que explique aquilo que foi criado, ou por que foi criado, ou o propósito daquilo que foi criado. A gente tem também o argumento moral. Já percebeu que o ser humano ele tem um senso de justiça? Uma coisa importante é que se eu disser que não existe Deus, o que eu vou ter como base para determinar aquilo que é certo e o que é errado? Aí você me ouve e fala assim, tá, mas eu tenho as leis. Mas as leis vieram da onde? Quem é que determinou que matar é errado? Quem é que determinou que mentir é errado, que cobiçar é errado, que roubar é errado? Deus. Né? Então, a questão de nós sermos seres morais aponta para um ser moral superior que nos deu princípios. Então o homem ele tem esse senso moral, de que existe certo e errado. E isso ele herdou de quem? De Deus. Do fato de que Deus colocou em nós um pouco da sua imagem, um pouco da sua semelhança. Então nós temos essa noção moral. Outro argumento, o argumento da coerência. Né? O argumento da coerência explica o seguinte: a gente pode ver harmonia entre a crença de Deus e os fatos acontecidos. O que significa isso? Tudo que a Bíblia diz que aconteceu, sejam os fenômenos aí climáticos, acontecimentos como por exemplo o dilúvio, eles são cientificamente comprovados. Isso de fato aconteceu. Se você buscar na ciência, por exemplo, a ciência já vai apontar que todo homem descende de um primeiro ancestral. A ciência só não deu o nome para ele de Adão ainda, né? Mas a ciência já concorda com isso. Então há coerência, né? Existem provas científicas que de fato uma grande chuva assolou a Terra, o que a gente chama de dilúvio, né? Então a gente tem aí
O argumento da coerência. A Bíblia, ela não se propõe a ser um registro completo de todos os fatos que aconteceram no mundo desde a sua criação. Isso precisa ficar claro. Mas ela é verdade em tudo que ela fala. Tudo que a Bíblia fala, no sentido de acontecimento, é literal e a ciência tem a cada dia mais comprovado. Por exemplo, Isaías vai dizer que Deus está assentado sobre o globo da Terra. Gente, o homem demorou muito para chegar à conclusão de que a Terra era um formato esférico. Até hoje tem gente que acha que a Terra é plana. Mas a Bíblia já fala sobre isso há mais ou menos 4, 5 mil anos atrás. Então, muitas coisas que a ciência vem descobrindo, a Bíblia já falava há muito tempo. E o sexto e último argumento é o seguinte: é o argumento histórico ou etnológico, que mostra que todas as culturas do mundo, elas creem em algum tipo de Deus, elas têm essa ideia espiritual. Tem um livro interessante que chama Fator Melquisedeque, que ele mostra como é que Deus revelou por meio da criação nas mais diferentes culturas. Mas eu desafio alguém a apontar para mim uma grande civilização, por exemplo, que a gente tem registro histórico, que era marcada pelo ateísmo, né? Agora, esses argumentos, eles são suficientes para provar que Deus existe? Ou para provar que a Bíblia é verdade? A gente não tem esse interesse de provar que a Bíblia é verdade ou de provar que Deus existe. Por quê? Porque se eu provo, deixa de ser fé. Então, o que é prova da existência de Deus? A fé, gente. Eu creio que Deus existe porque a Bíblia diz que Ele existe. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Então, eu não preciso de provas. As provas, elas podem ter um propósito apologético, evangelístico, para abrir uma conversa com alguém sobre determinado assunto. Mas eu não preciso provar que Deus existe, até porque a própria Bíblia não prova, ela não se preocupa em provar. Ela pressupõe, ela afirma que Deus existe. Então, o que precisa para alguém crer que Deus existe? Precisa que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa e dê a ela fé para crer. Os argumentos podem ajudar, mas não são a razão pelo qual a teologia se baseia. A teologia, ela é uma disciplina, como eu disse, uma ciência espiritual. Então, para nós, a maior prova é a fé. E a fé não é humana. A fé é obra de Deus. Então, se você conhece alguém que não crê na Bíblia ou não crê na existência de Deus, ore por essa pessoa, pregue o Evangelho e deixe que Deus vai fazer o resto convencendo. O Daniel perguntou, eu pedi para ele mandar de novo, mas ele não mandou, mas eu achei aqui, como é que eu posso reconhecer uma falsa teologia? E aí, assim, eu vou ser simples na resposta, gente. Como é que eu reconheço uma falsa teologia? Eu reconheço simplesmente comparando essa teologia, Daniel, com aquilo que a Bíblia ensina, né? Como é que eu sei, por exemplo, que a teologia conhecida como teologia da prosperidade, e aqui eu não estou atacando ninguém que crê nisso, tá? Fique bem claro, é uma teologia falsa, porque a Bíblia, ela não faz promessas de uma prosperidade financeira no sentido de enriquecimento. Você vai perceber também, Daniel, que as falsas teologias, elas usam sempre recortes da Bíblia. Uma coisa que a gente costuma tratar em teologia para definir doutrina é que, para eu definir algo como doutrina, eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 textos bíblicos que, no seu devido contexto e interpretação, apresentem a mesma ideia. Vou te dar um exemplo. Por que a gente não crê que a mulher não pode ensinar ou não pode falar na igreja? Por quê? Porque Paulo só falou disso em uma carta. Então eu não posso pegar uma carta que Paulo enviou, que estava tratando de uma causa específica, e criar uma doutrina em cima disso. Estão me entendendo? Eu não posso pegar um versículo e falar assim, não, a partir de agora, a partir desse versículo, isso é uma doutrina. Eu não faço isso. Eu tenho outro texto que concorda com essa ideia? Se eu não tenho, se é um texto isolado, é bem provável que esse texto esteja tratando de uma situação específica. Então, assim a gente reconhece uma falsa teologia. Muitas vezes, a teologia ela contém erros, mas não contém heresias. Como é que a gente diferencia erro de heresia? Erro, muitas vezes, está ligado a eu desconhecer um aspecto da Escritura, ou eu ignorar porque eu não conheço. A heresia, eu estou distorcendo algo premeditadamente e, mais especificamente, com relação à salvação. Então, essa é uma definição aí para diferenciar
erro de heresia. O Lucas está dizendo aqui que existem cientistas que tentam defender filosoficamente, cientificamente a existência de Deus. Se só dá para acreditar em Deus através da fé, nem a Bíblia busca provar a existência de Deus, eles estão perdendo tempo? Olha, Lucas, eu não sei se eles estão perdendo tempo. Agora, a teologia não tem essa preocupação. Por quê? Porque a gente crê que a Bíblia é inspirada. E a gente crê pela fé. A gente pode encontrar argumentos, a coesão, a concordância dos autores, para mostrar que é lógica a razão da nossa fé. Que a gente não está crendo simplesmente numa fantasia. Agora, a Bíblia nem a teologia se preocupa em provar que Deus existe. Porque a ciência quer provas. A nossa vida não é uma vida baseada na ciência. A nossa vida é por fé. Paulo vai falar assim, olha, a gente tem que andar por fé e não por vista. Eu não acho que os cientistas estão perdendo tempo, Lucas. Eu acho que eles estão descobrindo coisas, estão sendo até iluminados por Deus para descobrir coisas, para chegar a conclusões, que vão confirmar e concordar com aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Você nunca vai encontrar nada na ciência que prove que algo na Bíblia está errado. Então eles não estão perdendo tempo. Eles estão até servindo a causa do Evangelho, no sentido de que eles estão levantando mais argumentos que comprovam, que testificam que a Bíblia está falando a verdade. Mas a nossa fé, ela não deve e não precisa de defesa de ninguém. A gente crê porque a Bíblia diz que é assim e ponto final, ok? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. A gente está aí chegando já no final. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais alguns poucos minutinhos aí. Se você tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não, a gente ora, agradece a Deus por essa aula. Muito obrigado aí, pessoal que entrou, os alunos. O Lucas está dizendo aqui, sim, a ciência também é um fenômeno moderno. O fato da Bíblia não buscar provar só mostra que ela não antecede a existência da ciência e não que a Bíblia erra. Exatamente. A gente acha às vezes que a ciência e a Bíblia estão em conflito. Não. A verdadeira ciência, a ciência boa, ela vai testificar o que a Bíblia fala. A gente crê, Lucas, teologicamente, que toda verdade é verdade de Deus, porque Deus ele é a própria verdade. Então as verdades aí que um cientista descobre, eles só vão confirmar aquilo que a Bíblia já falava. Gente, a gente está chegando no finalzinho aí, faltam 2 minutos para as 11, a gente conseguiu aí conversar um pouquinho, eu vou mandar outros textos para vocês lá no grupo. Muito obrigado aí pelas participações. Teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, mas a live vai estar disponível aí por 24 horas, então você pode assistir novamente. Para aqueles que fazem parte do grupo, a gente tem um grupo lá, você pode mandar perguntas e a gente pode até debater um pouco sobre o que foi falado na aula. Não vai dar tempo de eu responder mais perguntas, porque é muito chato quando a gente acaba a live desligando a nossa cara. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, com muita humildade, continuar buscando conhecer a Deus e aprender mais sobre a sua revelação. Eu gosto muito de falar que Deus quer tanto ser conhecido que Ele se revelou por meio de um livro. Então Ele tem o desejo de que nós estudemos a sua revelação e essa aí é a proposta da teologia. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu acho que deu para responder. Espero que na próxima a gente tenha aí ainda mais perguntas. Espero que tenha enriquecido aí vocês, que tenha ajudado vocês a compreender melhor. Como eu disse, as lives vão estar abertas para quem quiser participar, mas eu vou honrar vocês. Então o grupo, para tirar dúvidas durante a semana, para mandar material, eu vou deixar só aqueles que já estão no grupo e aqueles que vão participando das aulas. Se você não quiser mais participar, fica à vontade também, a gente está aí para agregar e para somar, tá bom? Deus abençoe sua vida, uma boa noite, bom descanso para você. E a gente se vê aí no grupo durante a semana e na próxima aula. Eu vou me comprometer aí para tentar até quarta ou quinta-feira já mandar a próxima apostila para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abração, Deus abençoe.